Oi, gente, boa tarde. Nós vamos falar um pouco sobre a adultez emergente, que é a fase que está compreendida entre os 18 e os 25 anos. Nesta fase, existe algo que se chama de corpos em equilíbrio. E os corpos aí, eles se encontram naturalmente saudáveis, apresentam um sistema imunológico bastante responsivo. Nessa fase, a pressão arterial ela é normal, a frequência cardíaca é constante, o cérebro funciona a contento e são raras as doenças fatais, e isso é relatado em todo o mundo. Agora, isso não significa que a adultez emergente, as pessoas nesta fase, que elas consigam ser imunes à ação do tempo. Não é isso. Uma vez que nós já sabemos que a senescência, né, que é o processo de envelhecimento, ela já tem início lá desde o final da adolescência. Na verdade, o que vai ocorrer é que existem aí 3 fatores biológicos dinâmicos que, se eles estiverem atuando de forma harmônica, nós vamos ter esse equilíbrio nos corpos. E esses fatores é o que nós denominamos de reserva de órgão, homeostase e alostase. A reserva de órgãos, ela consiste basicamente na capacidade que todo órgão tem de produzir uma energia extra. E isso ocorre porque, em determinadas circunstâncias, como por exemplo num grande estresse, os órgãos podem ser requisitados a trabalharem, a apresentarem uma performance além daquela que eles é de rotina. É o que acontece, por exemplo, quando nós temos um corredor, né, participando de uma corrida. Ele vai estar exigindo o máximo do músculo cardíaco. Só que vai chegar uma ocasião em que mesmo esse máximo não vai conseguir dar conta da sua necessidade. E aí ele precisa de um pool, que é exatamente essa reserva de órgão que todos os órgãos são capazes de apresentar e que obviamente elas vão diminuindo a cada ano. Com relação à homeostase, é a capacidade que tem todas as partes do corpo de, em trabalhando em conjunto, manterem o equilíbrio das funções vitais. É o que nós chamamos de constância do meio interno. E um exemplo para que facilite a nossa compreensão é quando, por exemplo, ocorre o aumento da temperatura ambiente. Então, o que é que os corpos fazem para compensar internamente, né, em si mesmos, esse aumento de temperatura externa? Eles vão passar a suar, a se locomoverem mais lentamente e, através do processo de sede, há uma necessidade maior da ingesta de bebidas, especialmente aquelas bebidas frias. Então, esses 3 fatores atuando em conjunto vão ser responsáveis pelo reequilíbrio desse organismo, fazendo com que ele se resfrie. O processo inverso nós teríamos, por exemplo, se houvesse uma queda de temperatura ambiente, né? Aí os corpos precisariam ser reaquecidos, mas aí não precisamos falar, eu acho que já deu para compreender. E a alostase, ela está intimamente relacionada com a homeostase. Basicamente, o que as diferencia é o fator tempo, porque num processo de homeostase, o organismo vai dar uma resposta imediata. E na alostase, a resposta se dá a longo prazo. Para que nós compreendamos, é o que ocorre, por exemplo, quando uma pessoa ingere uma quantidade de comida além do normal, ela come muito dia após dia. Então, o organismo, para se adaptar a essa condição de recepcionar esse alimento além daquilo que ele pode dar conta, ele vai usar a alostase promovendo a obesidade. E isso tem um preço para a saúde da pessoa nos processos de alostase, né? Onde as respostas são mais demoradas. Então, ocorre a obesidade e essa obesidade vai ter uma interferência direta sobre a saúde, que é o que nós verificamos hoje quando já se sabe que a obesidade é responsável, é uma das causas, né,
da diabetes, ela promove também aumento da pressão arterial, ela promove doenças cardíacas e uma série de outras doenças. Então é super importante que nós estejamos conscientes de que na adultez emergente é preciso que se faça o máximo possível para que esses 3 aspectos biológicos que são dinâmicos, né, eles trabalhem harmonicamente. E isso é conseguido como? Quando você se oferece condições de saúde, quando se tem, por exemplo, um bom sono, uma alimentação saudável, a prática de exercícios físicos, uma boa ingesta de água. E tudo isso vai reverberar mais adiante, que é na fase da vida adulta tardia. Então, tanto quanto nós queiramos ter uma vida adulta tardia mais saudável, é preciso que haja um investimento atual. Então, que nós compreendamos que o processo do envelhecimento vai fazer com que cada órgão tenha a sua capacidade de força motriz, né, diminuída. E óbvio que isso vai reduzir o que nós já vimos, que é a reserva de órgão. E, consequentemente, também vai haver um retardamento no processo de homeostase, porque esse organismo não consegue mais responder de uma forma mais pronta como outrora. E, por conseguinte, nós vamos ter também o que nós chamamos de uma sobrecarga alostática, que é o aumento da alostase, porque todo o organismo está em senescência e ele vai apresentar respostas mais tardias, aquelas respostas de longo prazo. Então, que nós tenhamos essa compreensão, né, e que utilizemos o tempo presente para fazermos o melhor, né, pelos nossos corpos, para mantê-los em equilíbrio, a fim de que possamos colher na vida adulta tardia os melhores frutos, mesmo sabendo das dificuldades fisiológicas que lhes são comuns e que nós precisamos trabalhar para não reverter, porque o que é fisiológico, mas para que possamos retardar o aparecimento de condições que podem ser melhoradas eminentemente se fizermos esse trabalho de agora. Então, eu agradeço a atenção de vocês e obrigada.